tua graça especial, Senhor, na vida de cada um. Ó Pai, neste momento, ó Deus, que nos preparamos para ouvir a tua palavra, que o Senhor, ó Deus, venha usar o teu filho, ó Deus, poderosamente, pois somente o Senhor é Deus, não há um outro igual ou semelhante, mas o Senhor que sonda e conhece os nossos pensamentos, conhece os nossos corações, conhece, ó Deus, as nossas necessidades, e que a tua palavra, ó Deus, nesta noite, venha achar guarida aos nossos corações, em Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor das nossas almas, que nós te oramos e agradecemos. Amém. Pois assentar, irmãos. Vamos abrir segundo livro das Crônicas, 26. Segundo livro das Crônicas, 26. O reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos. Segundo o livro das Crônicas, 26, versículo 1. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e constituiu o rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo a tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, e o de Jabiné, e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur, Baal, e contra os meunitas. Os amonitas deram presente a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e Maaseias, oficiais sob a direção de Ananias, um dos príncipes do rei. O número total dos cabeças das famílias, homens valentes, eram de 2.600. Debaixo de suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens, que faziam guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, destinada para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado,
até que se tornou forte. Mas, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Saí do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra da tua parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão e seu filho reinou em seu lugar. Amém. Vamos fazer uma oração. Nosso Deus, nós queremos pedir a ajuda do Espírito Santo que o Senhor enviou para nos guiar toda a verdade, para nos ensinar, para nos lembrar que Ele, ó Deus, por sua ordem, opere nos que ouvem, opere nos que falam, não só neste lugar, mas em todo o ajuntamento dos santos, para que a igreja conheça Jesus, conheça a Ti, conheça a Tua vontade, e que os pecadores tenham encontro com Jesus, ó Pai. É em nome de Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, esse é um dos filhos de Davi, né? Os descendentes de Davi, que esse livro fala muito. E aqui nós estamos diante do rei Uzias. Uzias significa Jeová é a minha força. Aparentemente, ou pelo menos por um tempo, que nós não sabemos quanto tempo, ele foi um homem que se consagrou a Deus. Ele, na verdade, imita muito seu pai, Amazias, que também, no começo do seu reinado, buscou o Senhor, mas, no fim, ele acaba cometendo pecados e não sabemos se ele chegou a se desviar completamente no caso de Uzias. Mas o pai se desviou, Amazias. E Joás, que o seu avô, também a mesma coisa. Enquanto Joiada estava vivo, ele serviu a Deus. Quando Joiada morreu, o seu avô, o avô de Uzias, também se afastou do Senhor. Vamos então ver algumas lições da vida desse rei que a gente deve evitar e algo que a gente deve copiar. A gente vai notar aí, nos versículos de 1 a 3, que o rei Uzias foi abençoado por Deus com um reinado longo. Diz no versículo 3, em especial, Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém.
ele reinou mais do que o rei Davi. Davi reinou 7 anos em Hesbom, depois 33 anos em Jerusalém, e você veja então que foi um reinado mais curto do que Uzias. Não, Uzias não teve um reinado mais longo. O mais longo foi Manassés, 55 anos. Mas ele reinou, realmente, ele teve um reino esticado, longo, 52 anos reinando. A gente vê que o reinado é estabelecido por Deus. Deus quem estabelece os reis, os governadores, e é Deus que remove os reis. Então, se ele está reinando por uma determinação divina. Foi assim que Daniel entendeu quando recebeu a revelação do sonho de Nabucodonosor. Ele disse: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Preste atenção, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então, esse reinado longo, ali estava a mão gloriosa de Deus na vida dele. Deus, por exemplo, promete vida longa aos que obedecerem às ordens legítimas dos seus superiores. Deus promete para nós, se nós obedecermos às ordens que são corretas, que não são contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, se nós nos submetermos, nós viveremos muito. Honra teu pai e a tua mãe, que não é só o pai e a mãe, mas toda a autoridade, seja no trabalho, seja na igreja, seja na sociedade. Honra teu pai e a tua mãe, e aí diz, promessa, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vejam que o apóstolo Paulo, lá em Efésios, vai repetir, Efésios 6, vai repetir isso. Honra teu pai para que se prolongue os teus dias. Deus promete vida sem fim, ou vida eterna, e vida com qualidade para todo aquele que crê em seu Filho amado. Se é uma coisa que Deus quer, é nos dar uma vida longa, uma vida que não tem fim, uma vida de qualidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então a gente vê que não só no sentido físico, Deus quer nos dar uma vida longa, e aí a gente lembra do Manassés, mas quando a gente pensa no homem que teve mais vida na terra, foi Manassés, no sentido de estar na terra. Mas o homem que até hoje está vivo é o Enoque, que foi arrebatado pelo Senhor, que não experimentou a morte. Seria o homem mais velho, porque ainda ele não provou a morte. Vejam então que o nosso Deus é o Deus da longevidade, é o Deus que quer dar uma vida longa, esticada a nós. A gente nota então, pela palavra de Deus e pelo reinado de Uzias, que a longevidade, e agora no sentido físico, no geral, não está associada a cuidados na saúde, mas a um comportamento moral agradável a Deus. Quando a gente vai para a Escritura,
Não é que a gente não deva cuidar da saúde, mas a Escritura promete uma vida longa a quem obedece aos mandamentos do Senhor. É só lembrarmos do Jó, que perdeu 10 filhos e 3 filhas. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diz ainda, em toda aquela terra, falando sobre as filhas, porque Deus tornou a dar os filhos, né? Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes dera a herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 145 anos. Não sabemos a idade de Jó quando ele foi acometido pelo mal, mas ele certamente era um homem de idade. Mas Deus lhe acrescentou 145 anos, e viu a seus filhos e a filho de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Então esse homem teve uma vida muito longa, Jó, e a gente vê porque ele era um homem sincero, temente a Deus e que se desviava do mal. A longevidade física só se concretizará de acordo com o propósito divino para cada indivíduo, mesmo que ele obedeça a Deus. No geral, Deus vai dar vida longa a quem obedecer, mas algumas pessoas que obedeceram não tiveram vida longa. Por exemplo, o Senhor Jesus, ele morreu novo, apesar dele ser uma pessoa temente a Deus. João Batista era um homem temente a Deus, mesmo assim foi morto novo, morreu praticamente no mesmo período que o Senhor Jesus Cristo. Então vejam, o propósito geral é que se eu obedecer a Deus, eu viverei mais, se Deus assim o quiser, para a sua glória e seu louvor. A longevidade física, sem o temor de Deus, encaminhará o indivíduo para o sofrimento sem fim. Assim, tem pessoas que não temem a Deus e têm uma vida longa. Aí você diz, poxa, ele está vivendo aí, tendo uma vida longa. Mas quando ele morrer? Quando ele morrer? Para onde ele vai? Se ele não teme a Deus? Ele vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. A segunda lição está no versículo 4 e 5. Vejam aí no 4 e 5, diz que o rei, ele se dedicou a buscar o Senhor. Ele fez o que era reto, versículo 4, perante o Senhor. A ação dele, comportamento dele, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. No primeiro tempo, da vida do rei Amazias, ele também fez a mesma coisa, ele seguiu ao Senhor. E ele fez também a mesma coisa que o pai dele, Amazias. Versículo 5, propôs-se ao quê? Buscar a Deus nos dias de Zacarias. Vejam, o Senhor diz a Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Ele começou a buscar a Deus, ele buscou a Deus e diz que nos dias que ele estava buscando a Deus, tinha um profeta, que nós temos o livro chamado de Zacarias, era sábio nas visões. Nos dias, aí diz o efeito, a consequência em ele buscar a Deus, final do versículo 5.
nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos repetir essa frase toda aí? Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. É por isso que a gente vê a narrativa, ouviu a narrativa, quanto sucesso esse homem teve, como ele se tornou famoso. Mas por que ele se tornou famoso? Porque ele buscou ao Senhor. E quem busca, diz, pedir e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Quem pede, recebe, quem busca, encontra, quem bate, a porta se abre. Então, esse homem, Uzias, teve essa virtude em que nós devemos olhar e copiar. Devemos buscar ao Senhor. Procurar conhecer a Deus e a sua vontade através das Escrituras é o caminho de buscar a Deus. Quer dizer, ele estava interessado em buscar a Deus. E como ele o fez? Conhecendo as Escrituras, porque haviam translado um livro, uma cópia do livro de Moisés na mão do rei. Então o rei queria buscar a Deus, e uma forma de buscar a Deus é tentando conhecer sua vontade revelada através dos livros, né? Dos livros de Moisés que ele tinha, lembrando aquele livro de Josué, né? Medita nessa palavra de dia e de noite, então farás prosperar o teu caminho, né? Então o rei se dedicou a esse exame da Escritura para conhecer o Deus da Bíblia, para conhecer o Filho de Deus, para conhecer a vontade de Deus, para conhecer a doutrina de Deus, para conhecer a ética de Deus. E é assim que Timóteo recebe o conselho. E desde a infância, sabes as sagradas letras, a Bíblia para nós, Velho e Novo Testamento, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse homem, Uzias, ele vai se dedicar à Escritura para conhecer esse Deus, o Deus da Escritura. Buscar a Deus não só pela palavra, mas também através da oração, né? Pedir a Deus, buscar a Deus em oração, apresentando os seus projetos e pedindo a bênção do Senhor sobre os seus empreendimentos, revela esta busca por Deus. Certamente, Uzias, nesse período da vida dele, era um homem que orava, era um homem que lançava sobre o Senhor toda a sua preocupação. Diz um dos salmos, Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Uzias era assim. Uzias certamente era um rei de oração. Era um rei que buscava a Deus, que tinha tempo de ir no grupo da SAF, tinha tempo do culto de 7 horas, tinha tempo de orar particularmente. Ele era um homem que orava. Seguia o caminho religioso, moral e civil estabelecido por Deus, é outra evidência do desejo de buscar a Deus. Ao meditar, ao saber a vontade de Deus, seja na vida religiosa, como adorar a Deus, como servir a Deus, como me comportar diante dos irmãos, diante dos homens, como eu ser um cidadão que glorifique a Deus. Uzias procurou na vida familiar, na vida religiosa, na vida moral, na vida civil, seguir o caminho que Deus estabelecia na sua palavra. Foi assim que Deus falou para Satanás: observar-te, meu servo Jó,
porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vocês vão ver que essas palavrinhas aparecem no início da prosperidade desse homem. Copiar, por exemplo, bons exemplos antes de nós, demonstra que estamos indo de encontro ao Senhor. Diz que ele seguiu o caminho do Pai. Que caminho? Aquele caminho do começo, de seguir ao Senhor. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Aí é o avô dele. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou, nem para... Desculpe, não é o avô dele, não. E nem para a direita, nem para a esquerda. O rei Josias, já mais à frente, foi um rei assim, perseverante no caminho do Senhor. Ter, então, pessoas tementes a Deus ao nosso lado pode nos influenciar a buscar o Senhor. Porque diz o texto que tinha um profeta nos dias dele. Certamente ele foi influenciado pelo profeta Zacarias, e tendo um homem de Deus do lado, falando com esse homem de Deus, ele então se sentiu mais inclinado a adorar a Deus. A busca correta pelo Senhor vai desembocar em bênçãos terrenas e espirituais. Quem busca o Senhor não vai ficar de mãos vazias. Vai ter o seu celeiro abençoado, vai ter a sua família abençoada, vai ter a vida abençoada. Diz a palavra de Deus acerca de Isaque: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E disse: Isaque, pois, ficou em Gerar. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. É o homem que busca a Deus. É um homem que, mesmo numa dificuldade, não abriu mão de obedecer a Deus e recebeu então a dádiva do Senhor. A gente então tem de observar aqui uma coisa: a paralisação pela busca por Deus tem tornado o cristão mais pobre da graça do Senhor, seja da graça comum, seja da graça especial. A gente não vê isso muito nos santos hoje. Os santos parece que não tem tempo, está com a agenda totalmente lotada, tem muitos compromissos. Então, esses compromissos fazem com que eles não tenham tempo de buscar Deus, nem pessoalmente, nem coletivamente. Citei o versículo e chama a atenção. A palavra de Deus e Jesus que ensinou diz: pedi e dar-se-vos-á. Evidentemente, se a pessoa não pedir, também não vai receber. Buscais e achareis. Se a pessoa não buscar, não vai encontrar. Batei e abre-se-lhe-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ele está pronto para despejar sobre nós. Agora, se nós tivermos à disposição do rei Uzias. Deus recompensa aqueles que o buscam de todo o coração e perseveram nessa busca. Diz o profeta Jeremias:
Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. A última lição desta noite, depois eu falo mais sobre o rei Uzias foi abençoado por Deus, obtendo vitórias contra seus adversários. Vejam, a gente pode falar da longevidade do reinado dele, mas agora, em especial, gostaria de destacar, por causa dessa busca, ele subjugou seus inimigos. Vejam aí nos versículos 6 a 8. Olha o que diz. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gade, de Jabné e de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Não só lhe derrotou, mas ele colocou soldados, dentro do território dos filisteus. Diz o versículo 7, vamos ler? Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Quem é que estava dando a vitória a ele? Deus. E por que Deus estava dando vitória a ele? Porque ele buscou a Deus. E quando ele buscou a Deus, Deus estava pelejando a seu favor, estava lutando por ele, Então veja, os filisteus se submeteram a ele, os arábios, o meunita. Diz o versículo 8 que até os amonitas, os mais distantes, deram-lhe presentes, isto é, pagavam tributos a ele. Ele era muito poderoso, o exército poderoso, o pessoal ficava com medo de ser invadido, então já se rendiam, já pagavam tributos a ele. Diz aí, versículo 8, os amonitas lhe deram presente, e Uzias, cujo nome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Todo mundo tinha medo desse homem, do seu exército, porque Deus era com ele. Louvado seja. O diabo vai fugir de nós, irmãos, se a gente estiver andando com o Senhor. Deus nos ajuda a derrotar o inimigo interno quando estamos em comunhão com Ele. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, o desejo da carne. Eu, em comunhão com Deus, a carne não me domina, não tem poder contra mim, porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Deus nos dá seu poder e a sua armadura para nós resistirmos ao exército maligno se estamos caminhando com Ele. Todo lugar, diz o Senhor a Josué, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenham cuidado de fazer segundo a tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Promessa de Deus, a gente vê o registro. Deus usa a sua palavra e seu espírito para podermos identificar e combater as heresias, os comportamentos mundanos, os heréticos, tudo que não condiz com a sua palavra. Quando eu estou com Deus, eu consigo discernir o caminho do homem mau, do homem perverso,
porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Deus nos concede graça para identificarmos e desmascararmos os falsos profetas devido à nossa comunhão com Ele. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse não é de Deus. Deus nos dá paz interior em meio aos problemas existenciais, se estamos de mãos dadas com Ele. Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, com ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Se andarmos com Deus, iremos subjugar os nossos inimigos espirituais. Nenhuma arma forjada contra mim vai prosperar. Estando com Deus, podemos ser usados para resgatar os que estão no cativeiro de Satanás. Então, o rei Uzias, por que ele tem sucesso na vida até aqui? Ele tem sucesso porque ele buscou a Deus. Então, essa lição que eu gostaria de destacar. Busque a Deus pessoalmente. E você verá na sua vida se isso é verdade ou não. Cada um provai e vede que o Senhor é bom. Esse homem vai desistir de buscar. E aí Deus também vai abandonar. Mas enquanto ele buscou, Deus também o abençoou de maneira grandiosa. Que a igreja possa experimentar, buscar a Deus e ver a mão de Deus sobre a sua vida. Amém. Fiquemos de pé. Soberano Deus, o ensino é claro. Devemos buscar o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Oh Deus, dá-nos um coração que queira buscar o Senhor. Buscar o Senhor pessoalmente. Buscar o Senhor coletivamente. Querer saber da vontade do Senhor pela sua palavra. Executar sua palavra, custe o que custar. Porque queremos que o Senhor abençoe o trabalho de nossas mãos. Queremos ver a prosperidade material, mas acima de tudo espiritual, vendo que o Senhor está nos abençoando e que o povo veja que o Senhor está nos abençoando. Dá-nos a graça de te buscar, Senhor Deus. Derrama isso no nosso coração. Incendeia o nosso coração nessa busca. No nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz.